Uma coisa interessante também na entrevista do Dorival foi em relação ao Pedro Raul, que ele mais ou menos repetiu o que o Felipe Luiz diz do Everton, mas com um recado, me pareceu. Ele diz, depende do Pedro Raul, depende do que ele está disposto a dar. Ele ao mesmo tempo que acabou fazendo elogio, é um bom rapaz e tal, me pareceu que ele acha que o Pedro Raul não está se dedicando o tanto que deveria. Porque é esquisito, né? O Guinegão apareceu daquele jeito e deu aquela adormecida, como é frequente a gente ver com a garotada. Mas o Pedro Raul vinha de uma bela campanha no Ceará. Sim. Né? Será que o Pedro Raul é desses jogadores que não suportam o peso de uma camisa, mas é possível? Mas ele já correu por vários times. E na hora que o técnico começa a dizer que ele é um bom moço... Então chegou a uma conclusão que o problema é centroavante. O Pedro não serve, o ou Pedro é bom, Raul não aí já serve. começa a diminuir. Só queria fazer um registro em relação ao Corinthians, que ele tem 2 novos jogadores muito importantes, jovens. O Bidon e esse André. Sim. Né? Muito O bom André é jogador. o Everton Araújo do Corinthians. Não, Já estão mirando, podem ser negociados. E diga-se, méritos do Dorival Júnior, que os lançou, que já estavam lá. O Corinthians perdeu o jogador. O Romero foi embora, que é o maior artilheiro de Itaquerão, não sei. O outro mandaram embora, não sei o quê. O zagueiro, aquele que não... Kaká. Foi embora também. Foi embora também. Mas os jovens começaram a pintar. Deixa eu botar o Mauro na conversa sobre o Corinthians. Só uma coisa, Trajano, rapidamente. Pois não. Você falou, não, você mole e tal. Não estamos chegando, hein? Tá acabando o programa, estamos com 5,3 mil likes. Temos que chegar em 7 mil. Não, Juca, vamos, ajuda aí. É hora de todo mundo remar pro mesmo lado. Como é que você fala no início do programa? Chama os amigos. Chame parentes e amigos. É que os amigos estão viajando. Venham, fala. Alguém chamou? Fala, Arnaldo. Não, só acrescentar, o Bidon, na verdade, já tinha sido lançado. Acho que o Dorival adaptou o Bidon numa nova função e começou a jogar mais, né? E uma outra coisa da entrevista dele que chamou a atenção ontem, além da crítica ao gramado sintético, aos gramados sintéticos, aos pisos de plástico, ele é mais um na nossa causa, foi a crítica dele ao excesso de estrangeiros no futebol brasileiro. Isso me chamou a atenção, porque os 2 principais jogadores do time dele são estrangeiros. Curioso, Dorival. Ele reclama que tem muito e o estrangeiro, Galo. mas ele pede reforço todo dia, né? É que ontem, né? Arnaldo, o Atlético tinha 6 jogadores, né, sim. de cara, Isso. né, entre colombianos, argentinos e italiano, né? Era esse o quadro do... Agora, o Corinthians não é muito diferente. Claro, e o Dorival tá todo dia falando, eu preciso de reforço, preciso de 5 reforços, 6 reforços, 10 E reforços. ele reconheceu, ao falar do gramado, ele reconheceu que ele se beneficiou quando esteve lá no Atlético Paranaense. Sim. Pois é. Né? Pois é. Mas é claro, né? Isso de dizer que esse gramado não beneficia o dono do gramado é uma... Só o dono do gramado não ter, se não beneficiasse. Mauro, queria te falar sobre 2 pontos. Esse primeiro, do gramado, que acho que está virando... Agora acho que está virando quase que um... Tirando quem tem o gramado, ninguém gosta disso aí, né? E esse então, tem os piores possíveis. É sintético e é ruim. Não, lembre-se que os jogadores do Palmeiras que saíram do Palmeiras saíram falando mal. Pois Dudu e tal. Só que aí o Dudu foi pro Atlético. Exatamente. Esse é um ponto. E o segundo tá confortável pro Corinthians, hein? Ser cobrado só pra ganhar. Não, ganha aqui a Supercopa, não, ganha aqui o Campeonato Paulista, com a grana que gasta e tudo mais, ou não? E também pelo fato de ter bons jogadores, independentemente da situação financeira, e só se cobra resultado, não se cobra desempenho. Aí é muito mais fácil, né? Aí a cobrança é seletiva. Uns tem que ter desempenho, outros só tem que ter resultado, né? Eu acho que o Corinthians tem que ter desempenho também. De novo, ótimo resultado, mas um desempenho que não foi brilhante. Não foi brilhante. Muito mais atacado do que... Então, é isso. Simples assim. Resultado ótimo, desempenho não foi brilhante, né? Então, se um é cobrado, outros não, enfim. Aí é a questão de cada um. E sobre o Dorival, mais uma declaração muito infeliz, né? Citando a Itália como referência, poderia citar a Inglaterra. A Inglaterra tem hoje um time muito melhor do que tinha há algumas décadas até, e jogadores estrangeiros, mesmo com o Brexit, estão lá aos borbotões. Então, assim, resumir a crise do futebol italiano ao fato de, em dado momento, ter muitos estrangeiros lá, é
uma coisa totalmente descabida, né? E times espanhóis também têm muitos estrangeiros, vários times na Europa têm muitos estrangeiros. Isso não é uma exclusividade dos times italianos. Bem, ele passou para a seleção brasileira, é isso que ele pensa, é isso que ele enxerga do futebol internacional, realmente. Ó, estamos aqui implorando pra gente chegar na meta de likes. O Juca tá remando contra, então não quer Eu falar. só queria fazer um registro aqui, que nós estamos falando de pisos de plástico, esses gramados horrorosos. Tem um que ele tem piso de plástico, mas é uma ausência. O que aconteceu com o Pacaembu? É bem lembrado. Que era o Zé. próprio da municipalidade. Bem lembrado, Né? Zé. Era Pacaembu. para ser Portuguesa e Corinthians lá. Exatamente. Muito boa a Portuguesa ter mantido o jogo no Canindé. Muito bom. No seu estádio. Agora, claro que se ela pudesse levar para um estádio um pouco maior, e o Pacaembu é o dobro do Canindé, levaria para o Pacaembu. Só que o Pacaembu, senhor Dória, porque precisamos dar nome aos bois. O responsável pelo enterro do Pacaembu se chama João Dória. Depois veio lá o prefeito que o sucedeu, Covas, e acabou de botar a cova no estádio. Mas é um absurdo São Paulo ter perdido o Pacaembu como palco de futebol. Por uma empresa que não paga fornecedor, por uma empresa que não entregou o estádio, nem as obras, nem coisa alguma, no prazo que disse que ia entregar, é mais um resultado das tais parcerias público-privada. Mataram o Pacaembu. Acabou o Pacaembu como palco de futebol. É um absurdo. É um absurdo. Absurdo você ter um estádio central como é o Pacaembu e não poder ser usado porque A empresa não dá se pra chama ser usado. Alegra, devia se chamar Entristece.